Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar nossos estudos com os 12 trabalhos de Hércules que nós estamos desenvolvendo. E hoje nós vamos falar a respeito do quarto, trabalho de Hércules. Nós já desenvolvemos e conversamos a respeito dos 3 primeiros, e hoje nós vamos falar desse quarto trabalho de Hércules, que é a Corça de Serinia. A gente conversou a respeito do javali de Elimanto, agora vamos falar sobre a Corça de Serinia. Então, a descrição para esse trabalho de Hércules, Hércules recebeu a tarefa de capturar a Corça de Serinia, uma criatura selvagem, astuta e tão perigosa quanto os leão de Nemea e a Hidra. O sagrado para a deusa Artemis, a corça tinha chifres dourados e cascos de bronze, o que tornava o desafio ainda mais delicado, porque Hércules não podia matá-la ou feri-la. Hércules perseguiu a corça por um ano inteiro, através de montanhas e florestas. Com mira cuidadosa, ele finalmente feriu suas pernas com suas flechas, capturando-a viva. No caminho de volta de Micenas, ele encontrou Artemis, mas após explicar sua missão, ela permitiu que ele continuasse. Hércules entregou a corça a Euristeu, como lhe havia sido ordenada. Então, a corça de Serinia, ela simboliza a personalidade humana. Então, nós estamos vivendo uma personalidade humana, temporária, que é uma ferramenta e uma necessidade para que a gente viva nessa dimensão. Então, essa personalidade humana, ela é muitas vezes dirigida por um egoísmo selvagem e racional. Então, o que acontece? Por nós estarmos vivendo nessa dualidade e também numa cegueira também espiritual, onde nós estamos afunilados na percepção dos 5 sentidos. Esses 5 sentidos são como se fossem o filtro onde que a consciência está enxergando pela janelinha pequenininha da realidade. Só que os olhos e a mente está tão adormecida e focada a isso que não tem uma visão para outras coisas, para quem ela é. Ela precisa sair desse funil e entrar no reino dos céus, entrar dentro dela, sair do funilamento e entrar dentro dela, para que ela acesse o oceano cósmico de possibilidades. Então, a personalidade humana, ela é temporária. Nós usamos a forma de um homem, de uma mulher, adentramos em círculos sociais de limitações, criamos relacionamentos especiais, e que é pai, mãe, a família, e a gente considera aquele outro como alguém mais especial que a humanidade inteira. Então, e essa especialidade de amor egoísta, porque o amor familiar é um amor egoísta, de certa forma, porque você escolhe só alguns para amar. Você escolhe só uma cadeia pequena de pessoas para amar. E isso é uma grande limitação de percepção. A personalidade humana, ela é algo temporário. Daí eu te pergunto, quantas personalidades você já teve? Você, como um ser que se está experimentando dentro de uma frequência chamada tempo, e eu te pergunto, quantas personalidades nós já tivemos?
E quanto ainda nós olhamos, e quanto ainda nós, ainda, tempo atrás tempo, ainda não conseguimos sair do nosso próprio umbigo, nosso próprio, né? E muitas vezes vivemos uma vida sem nenhum tipo de propósito, vivendo por viver, trabalhando, indo para casa, tendo uma vida, como posso dizer, padrão, mas sem reconhecer o sentido disso. Então, a corte de Serena, ela simboliza essa personalidade, que muitas vezes ela é dirigida pelo egoísmo selvagem e racional. Só que ela não é a vilã da história. Quem é vilão da história é o egoísmo, onde essa personalidade ela se contamina, ela se lamaceia de intenções negativas, pensamentos negativos, e olha, apenas, né, quero o melhor apenas para esse pequeno invólucro, né, de realidade. E não reconhece que todos, na verdade, são um. Então, a personalidade humana, por mais que seja temporária, ela é uma necessidade de manifestação. Nós não temos que lutar contra a personalidade. Porque a personalidade é uma ferramenta necessária para nós atuarmos nessa dimensão. E ela pode ser um instrumento para o nosso ser. A personalidade, ela deve e pode ser um instrumento purificado para que o oceano infinito de quem nós somos possa fluir através dessa personalidade para ajudar pessoas e para de experimentar a vida de modo saudável. Se sim como Corsa, o egoísmo não pode ser destruído diretamente, mas ele deve ser cuidadosamente controlado e transformado. Então, nós temos que ter ferramentas para lidar com o egoísmo. E o trabalho de Hércules justamente é entender que essa luta é uma luta muitas vezes longa, se dura milênios muitas vezes, para reconhecer a nocividade e os problemas do egoísmo. E o egoísmo, ele é um trajeto longo de desidentificação da sua, da sua própria autoimagem para um olhar maior da sua consciência. A Rosângela está entrando. Olá, Rô. Tudo bem? Oi, tudo bem? Então, nós estamos falando a respeito, né, nós estamos gravando agora, que vai ser um vídeo do YouTube, nós estamos falando a respeito do trabalho de Hércules, né? Estamos falando hoje do quarto trabalho de Hércules, que fala a respeito do desenvolvimento do guerreiro, né, que busca um trabalhar interno contra o egoísmo. E nós estamos falando a respeito que o problema não está na personalidade humana. Né? A vilã da história não é a personalidade. Todo mundo tem que ter uma personalidade para se manifestar. É natural e saudável ter uma personalidade. Mas o grande problema é
uma personalidade contaminada pelo egoísmo. E esse trabalho contra o egoísmo, ele é um trabalho demorado, de paciência, né? Tanto é que nesse quarto trabalho de Hércules, ele ficou, né? Hércules perseguiu a corça por um ano inteiro através de montanhas e florestas. Isso é uma metáfora muito maravilhosa, porque realmente a vida humana é uma perseguição, é uma busca. As pessoas que são buscadores da luz, da vida, na verdade, elas estão buscando não a luz e a vida, elas estão buscando formas de se desvencilhar de uma identificação com a personalidade egoísta. Né? Esse é a grande chave e a grande escalada, né, na busca das pessoas. Né? Olá, Rubem, tudo bom? Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, a gente está gravando agora, porque esse vídeo de hoje vai ser postado no YouTube, e ele vai falar a respeito da Corsa de Serínia. E vocês podem, tanto a Rô quanto você, pode também comentar e conversar a respeito do tema que a gente está falando hoje, e toda a contribuição é positiva. Ok. Tá? Então, a Corsa, né, que o Hércules estava guerreando. A gente já falou e gravou, já tem no YouTube, os trabalhos né, de Hércules, que é o leão de Nemea, o de Hidra, o de Javali, e hoje a gente está falando sobre a Corsa de Cirínia. E essa Corsa, o Hércules perseguiu ela durante muito tempo. Tem uma especificação de tempo que é metafórico, mas as pessoas, né, muita gente fala assim que a iluminação ela pode ser em um piscar de olhos, né? Você pode estar iluminado. Mas então por que as pessoas não se iluminam? Né? É que aí está estranho falar isso, porque você, na verdade, já é tudo o que você precisa. Só que isso pode ser acessado em um segundo. Mas o tempo que você demora para se desidentificar dessa personalidade, às vezes pode durar milênios. Por quê? Porque é um processo, né, que a gente já falou bastante, que é 2 passos, né? Você renuncia e você se rende. Daí você renuncia mais um pouco e daí você se rende. E são partes do seu interior que você vai deixando e se rendendo para Deus, né? E esse processo de rendição, ele muitas vezes é demorado, né? Tem partes nossas que estão rendidas, tem partes nossas que a gente está apegado, segura, né? A gente segura. Tem coisas que a gente considera muito pessoais nossas, que a gente segura. Por exemplo, a necessidade de salvar, né? Salvar nossa família, a necessidade de fazer muitas vezes, né? Até isso deve ser crucificado. Até isso, né? Até o ego espiritual deve ser crucificado. Isso também é uma coisa muito sutil, mas até o egoísmo espiritual deve ser crucificado. Até a minha vontade de querer fazer algo para Deus, mas sem ser uma intuição e um fluir de Deus, também isso deve ser crucificado. Né? Então, por que Jesus só se manifestou com 30 anos a fazer milagres e não antes? Né? Por que não antes? Então, tudo tem um guiar, tudo tem um propósito, tudo tem uma direção, tudo tem um tempo, tudo tem uma maturidade de tempo. E tudo isso deve ser rendido.
Então, todas as possibilidades, tudo que nós precisamos, tudo, todas as respostas, elas já estão disponíveis. Só que o quanto eu estou disponível para ouvi-las, o quanto eu estou disponível para recebê-las, o quanto eu estou disponível para me render a essa resposta, eis a grande dificuldade nossa. Então, essa corça que o Hércules lutou, ela é justamente a personalidade humana atrelada ao egoísmo selvagem e racional. Só que esse egoísmo ele não pode ser destruído diretamente, mas ele tem que ser controlado e transformado. O buscador, simbolizado por Hércules, deve desenergizar os aspectos nocivos do egoísmo, representados pela natureza perigosa da corça, sem matá-lo. Então, por que não matar a personalidade? Porque a gente precisa dela. A gente precisa da nossa personalidade como homem, como mulher, como profissional, para se manifestar aqui. Só que a gente não mata a personalidade. A gente desenergiza ela, enfraquece os elementais negativos para que ela seja purificada. Então, os bons elementos dentro do ego devem ser preservados e transmutados, permitindo que o eu, alma, nosso verdadeiro ser, nos guie, então, a personalidade para o equilíbrio e a harmonia. Então, a gente vai fazer uma meditação sobre a corça de Senínia, né, para finalizar essa parte desse trabalho. Então, eu vou pedir para você agora, por um momento, respirar fundo, relaxar o teu corpo por um momento. Respira bem profundamente. Respira bem profundamente. E você vai se visualizar agora como se numa selva. Uma selva com um arco. Um arco, um arco e uma flecha. Andando com esse arco e a flecha atrás dessa corça que precisa ser trabalhada. E você vai andando atrás dela, só que ela não pode ser morta, ela é tua personalidade. Só que ela tem que ser ferida na coxa, para que ela seja rendida a você, ao seu eu verdadeiro. Então você vai visualizar agora a tua personalidade como uma corça, que vai subindo pelas montanhas e você vai atrás dela, só examinando ela, observando ela. Ela olha para você, você olha para ela e você respeita ela, porque ela tem que se manifestar aqui na Terra. Mas você decidiu que ela tem que servir não a dois senhores, mas a um senhor só. Porque não se pode servir a dois senhores, ao egoísmo e a Deus, porque senão você não serve nenhum deles. Não se pode estar em cima do muro na busca espiritual, ou você serve ao egoísmo, ou você serve ao seu eu verdadeiro. Então você vai atrás dela com paciência, diligentemente, e vai passando o tempo, dias, às vezes você tem que montar acampamento, só observá-la de longe, e ela é muito selvagem. Assim como nossa personalidade é. Muitas vezes ela foge de você. Quando você acha que vai se aproximar dela, ela escapa.
e vai cada vez mais longe, mas você não desiste. Você continua perseverante. Perseverante em buscar o domínio da sua personalidade. Até que um dia ela ficou cansada. Cansada de lutar contra a sua força de vontade. E ela se despreveniu nesse momento. E você, então, com arco e flecha, treinado por tantos meses e anos, desenvolvendo a habilidade de observar a tua personalidade, dia e noite observando e acolhendo dentro de você o que precisa ser acolhido. Nesse momento que você mira o seu arco, você acerta bem na coxa e ela não tem mais como fugir. Então você pega essa corça, coloca nos ombros e você então leva até ao rei que te pediu a corça. E você leva nos ombros, nos caminhos que você foi tão longe atrás. Mas agora a corça está totalmente rendida a você. Assim como a sua personalidade aprendeu a se render ao seu ser. Então você pega a corça e entrega para o rei que te pediu. E você fala, aqui está a minha personalidade, para trabalhar para você, para ser um instrumento divino, não quando eu quero, mas quando tu quiseres. E você finalmente tem paz, porque sua personalidade agora virou um instrumento muito útil na mão do seu rei, do ser que você é. E você fica totalmente grato. A personalidade é tão importante. É tão importante ser quem você é hoje, como mulher, homem, funcionário, mãe, pai. Mas você pode ser uma personalidade útil e purificada para Deus. Então, respira bem profundo. Isso, e agradeça por todo esse trabalho, porque valeu a pena. E aos poucos, então, você está pronto para começar uma nova frequência e uma nova busca diante de Deus.